Eu tô falando, ontem foi dia de decisão de Copa do Nordeste, né, Paulo? Ontem a gente teve ali a rodada final, alguns times ficando pelo caminho, o Bahia numa desgraça tremenda, não se classificou no Baiano, não se classificou na Copa do Nordeste, também a gente teve o Fortaleza vencendo, o Sport vencendo também. Eu não sei se já foi definido os dias dos jogos, né, inclusive, do cruzamento da fase decisiva. A gente podia até já falar disso aqui também, né? Isso. Tá. Vamos Projetar um pouco dos jogos. Foi o que eu coloquei para ti Terça-feira aqui agora, né? nos Terça-feira já. comentários. Eu vi, cheguei a ver. Terça-feira agora já vai começar com Fortaleza e Atlético de Alagoinhas. Atlético de Alagoinhas, que é um dos times mais regulares do futebol nordestino, principalmente nessas fases de estadual, assim, né? É um time, é o atual campeão baiano, inclusive, e é um time que briga todo ano, assim, que faz campanhas muito boas lá na região ali, né, do futebol baiano. Agora está se expandindo para a Copa do Nordeste e conseguiu aí, numa das raras participações dele na competição regional, já conseguiu se classificar e vai jogar contra o Fortaleza. Fortaleza que, na minha opinião, eu acho que é um time que perdeu mais do que ganhou em relação ao elenco, né? Acho que eu esperava um movimento diferente do Fortaleza. Acho que o Fortaleza ia investir mais. Contratou pontualmente, contratou muitos estrangeiros, mas você vai olhar a base do time, é basicamente o mesmo time, só com as reposições de quem saiu, né? Como é que você vê o Fortaleza nesse começo de ano, Paulo, para enfrentar aí o Atlético de Alagoinhas nessa fase decisiva de Copa do Nordeste? Fortaleza favorito da competição, na minha opinião. Né? Até agora não mostrou todo o potencial desse elenco. Eu acho que o elenco agora do Fortaleza é melhor do que o elenco da temporada passada. Chegou peças importantes. O Moisés foi o que respondeu melhor até agora. Está com um time muito, muito, muito bom mesmo. Então, acredito que seja a principal peça aí que chegou no Fortaleza. Sente muita falta do Ederson, né? Ali na volância, eu acho que falta alguém. O Rodinei, não, cara, Ronald. O Ronald acho que é um bom reserva. O Jussa também é um bom reserva. O Lucas Lima não consegue fazer essa função um pouquinho mais atrás. E o Felipe, basicamente, ali, na minha visão, titular absoluto, porque tem uma boa pegada e tem um excelente passe, mas ele não tem essa volúpia para chegar tanto à frente como tinha o Ederson. Então tá faltando um cara dessas características ainda no elenco, mas o Fortaleza, sim. Tanto é que passou sem susto, né? Passou sem susto. Sim. Jogou para o gasto e venceu fácil as 4 partidas que venceu e empatou as outras partidas. O time passou aí invicto. Eu vejo o Atlético de Alagoinhas com muita dificuldade. O Atlético de Alagoinhas passou essa fase da competição, mesmo sem querer passar, porque chegou um determinado momento que o Atlético de Alagoinhas colocou todos os reservas para jogar. O foco ele tinha abandonado a Copa do Nordeste. Exato. A focar no Baiano. E aí todos os outros times do grupo ali foram perdendo e tudo mais, e aí terminou passando. O grupo do Ceará, né? O Ceará liderou o outro grupo. Foi um grupo que fez muito mais pontos do que o grupo do Fortaleza, né? Lembrando que um grupo enfrenta o time do outro grupo, né? Então, vejo o Fortaleza bem favorito, uma linha aí de menos 1,5 até menos 2, não vai me surpreender não para essa partida. Concordo com o favoritismo, mas acho que o Atlético da Bahia, né, o Atlético Alagoense, ele pode engrossar um pouco o jogo por Fortaleza. Então acho que eu não colocaria uma linha tão esticada, mas também não me surpreenderia se o mercado colocasse isso, levando em consideração qual foi o comportamento do mercado na primeira fase inteira da Copa do Nordeste, né, de adversários assim como Fortaleza, Ceará, até o próprio Bahia, sem merecer, com linhas muito esticadas. Então acho que o Fortaleza vai passar e vai passar tranquilamente, mas não descarta a possibilidade do Atlético Alagoinhas competir, né? Mas realmente acho que já atingiu o teto, né? Passar de fase já foi uma coisa bem além do planejamento do Atlético de Alagoinhas, principalmente pensando em Copa do Nordeste. Mas assim, o time vai entrar para competir, né? Acho que ninguém vai entrar para ser derrotado, né? E tem aqueles fatores imponderáveis do futebol, expulsão, enfim, algum erro, que pode acontecer e pode beneficiar eventualmente o Atlético de Alagoinhas, mas acho que o Fortaleza é bem favorito e tende a avançar assim. O outro jogo da terça, né, a gente está falando de Fortaleza e Atlético de Bahia, da Atlético de Alagoinhas, que acontece na terça, tem mais um jogo na terça que é um jogo mais pesado, assim, né, pensando em camisa, um confronto de Série B entre CSA e Sport. CSA avançou na Copa do Brasil, está vivo na Copa do Brasil, o Sport caiu na primeira fase para o Altos, mas parece que com o Dalpozo, né, quem diria o Dalpozo treinando um time do
do tamanho do Sport. Dalpozo tem ali boas passagens do futebol nordestino, mas de times menos competitivos do que o Sport, né? Então o Dalpozo ganhou a oportunidade de treinar o Sport, cheio de gringo, mas o Sport vem se recuperando aí e talvez viva o melhor momento da temporada nessa fase agora, né? Começou com dificuldades ali, tanto é que o treinador, o Gustavo, né? Florima, não sei como é que é o nome, Florentin, acho que é Florentin, o treinador que estava lá na Série A do ano passado e continuou o trabalho desse ano, acabou caindo, deixou um legado ali com muitos estrangeiros, mas pelo menos os estrangeiros estão fazendo gols, estão dando respostas ali. Paulo, CSA e Sport é jogo mais parelho, né? É jogo difícil e mando de campo do CSA. Tá mutado, Paulo. Eu acho que o Sport tem mais camisa, né? É óbvio meio que isso. Os dois times estão na Série B, o CSA já estava na Série B, então já tem mais ou menos ali que uma programação já entendida sobre isso, né? Porque já passou na temporada passada, então vai passar mais uma temporada, então já meio que preparou o seu elenco para esse tipo de competição. O Sport vem de uma transformação, né? Mudou de técnico, mudou de divisão, caiu da Série A para a Série B, o nível de investimento já não é mais o mesmo, e fez o dele se esperava, né? Passou de fase na Copa do Nordeste, isso era obrigação do Sport, também era obrigação para a equipe do CSA, e quando você vai olhar os confrontos aqui, por exemplo, do CSA contra o Ceará, perdeu por 2-0. Do CSA contra o Náutico, venceu de 3-2. Contra o Bahia, empatou. Eu pego esses times, né, porque são times ali mais ou menos de mesma categoria, né, tirando essas equipes que são mais frágeis, né. Já o Sport venceu o clássico pelo Pernambucano contra o Náutico, né, venceu também o Bahia, né, e empatou 0-0 com a equipe do Ceará. Então, mostra que tem um equilíbrio nessa partida. Eu acho que o Sport me parece ter mais potencial do que o CSA, mas ainda é cedo na temporada para dizer se realmente isso vai se concretizar. Então, eu vejo um jogo muito parelho, um jogo aí para handicap 0, né, na minha visão. Acho que o Sport talvez tenha um potencial um pouquinho maior, mas por jogar fora de casa, eu acho que as coisas se equilibram mais. Acho que o handicap 0 seria o justo aí para esse jogo. Tendo a concordar, mas acho que é por handicap 0, mas acho que ainda dou um pouquinho de peso por ser mando de campo do CSA. Assim. O CSA, principalmente no seu estádio, tem feito grandes jogos, assim, é um time competitivo, é de um trabalho que já vem de algum tempo com o Mozart, né? Ele começou o trabalho dele, saiu, voltou, mas é um cara que é muito bem adaptado ali no CSA, mas eu acho que o Sport tem chance de se classificar sim. Mas ainda pesaria um pouquinho do favoritismo, um pouquinho leve para o CSA ali, por jogar em casa. Eu acho que o mando de campo, a gente tem visto, né, desde que as torcidas voltaram para o estádio no final do ano passado, que o mando de campo tem pesado bastante no futebol brasileiro. Então, você jogar um confronto como esse em casa tem um pouquinho de vantagem. Então, se fosse no handicap 0, ali seria um handicap 0 um pouquinho mais baixo ali para o CSA, na minha precificação, em relação ao Sport, né? Mas acho que o justo mesmo seria o menos 0,25. Então, nosso companheiro Ricardo